E bora lá, pessoal, para a última revisão do ano, tá bom? Estuda direitinho aí para você não ficar de recuperação e ser realmente a última de matemática do ano, tá bom? Bora lá, pessoal. Então, nós vamos rever a apostila 7, os conceitos da apostila 7, que é sobre estatística. Então, a primeira situação que nós vamos ver é o espaço amostral, tá bom? O que seria esse espaço amostral? O espaço amostral é o seu todo. O que ele está apresentando para você? Então, por exemplo, aqui, ó, 2 dados comuns, numerados de 1 a 6, são lançados simultaneamente. Qual que é o espaço amostral desse jogo? Então, na realidade, o que ele quer saber? Quais são as possibilidades que você tem para trabalhar com esses 2 dados? Vou pegar aqui a canetinha. Então, primeiro, né, para o espaço amostral, nós vamos usar a letra S, tá bom? Então, o meu espaço amostral, ó, é exatamente isso aqui que aconteceu. O 1 com 1, 1 com 2. Então, eu posso descrever esse espaço amostral desta maneira, né? Foi esse a minha situação de resultado para esses 2 dados sendo jogados. Então, aí ele poderia ter perguntado para você assim, quais são as possibilidades, né, que nós temos? E possibilidades nós vamos trabalhar aqui com o P, né? Então, nós vamos ter 36 possibilidades de resultados. Aqui eu tô escrevendo na pontinha, pessoal, tá muito bom, né? Então, eu coloquei aqui para você observar, né? Então, aqui eu tenho o primeiro dado e aqui eu tenho o segundo, então a junção aí desses resultados me possibilita em 36 possibilidades de resposta que esse dado pode me dar. Mas o meu espaço amostral é exatamente isso aqui, ó. Tá? O que aconteceu nessa jogatina aí, tá? Vamos pro próximo. Uma urna contém 4 bolas, 2 bolas vermelhas e 2 bolas azuis. A vermelha nós vamos denominar aqui como V, que ele tá pedindo, ó, e a azul como A. Então, uma bola é retirada ao caso da urna. Qual que é o espaço amostral desse experimento? Ele não quer saber quem vai sair da sacolinha ali, da urna, tá bom? Ele quer saber o seguinte, qual é o meu espaço amostral? Então, o meu espaço amostral é assim, ó, espaço amostral, dentro da urna eu terei lá bola vermelha 1, a bola vermelha 2, a bola azul 1 e a bola azul 2. Pronto, é o meu todo dentro da urna, o espaço amostral, tá bom? Tá feito. Vamos pro próximo. Lança-se, ele pergunta lá, ele fala lá, né? Lança-se uma moeda e se sair cara, lança-se um dado. Caso saia coroa, o experimento termina. Qual é o espaço amostral desse experimento? Então, vamos lá. Começando, né? Espaço amostral é o meu S. Lembrando o seguinte, que para a situação de cara, vou anotar aqui no cantinho, tá bom? De cara, eu vou usar o C. E o coroa, eu vou usar o K, tá bom? Então, vamos lá. É assim, se eu jogar, sair cara, opa, saiu, eu posso jogar o dado. Então, o dado pode cair o número 1. Mas, pode sair cara e na hora de jogar o dado, sair o número 2. Ou posso sair cara e o dado sair o número 3. Que são os possíveis resultados que nós temos de se sair essa situação que ele está pedindo, ó. Certo? Mas, de repente, o que acontece? A coroa sai. E se a coroa saiu, eu terminei o jogo, ó. Então, esse é o meu espaço amostral, tá bom? Todas as possibilidades que eu tenho dessa situação que ele pediu acontecer. Vamos pro próximo. Esse daqui de cartas, né? Esse aqui vai demorar um tempinho, vamos lá. Uma carta é retirada ao acaso de um baralho padrão de 52 cartas com 13 valores e 4 naipes. Qual é o espaço amostral desse experimento? Então, para ficar mais simples, eu poderia escrever assim, ó. Espaço amostral, são 52 cartas, né? Então, esse é o meu espaço amostral, ó. Opa, pulei o 4 aqui, calma aí só um minutinho, pessoal.
Deixa eu pegar a borracha. Fui direto pro 5. 4, 5. Aí coloco 3 pontinhos, né? 50, 51 e 52. Esses 3 pontinhos tá dizendo que eu tô indo embora lá e fui até os 52. Mas tem exercícios que ele pede para você ser específico. E aí nós vamos ter que especificar essa situaçãozinha que nós temos aí, tá bom? Então, eu vou descrever aqui o espaço amostral mais detalhado. Então, vamos lá. Então, veja que em um jogo de baralho você tem aí 4 naipes, né? Então, nós vamos escrever o conjunto em relação ao espaço amostral desta maneira, ó. Eu tenho um as, né? E aí, nesse as, eu tenho os números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o 10, né? Eu também tenho 10. E todos esses aqui, eu vou falar que é o copas. De naipe copas. Uma outra situação desse espaço amostral, nós temos lá o as. Eu já vou escrever acho que tudo aqui para ficar mais fácil, tá bom? Depois ia colocar a dama e valete e tudo mais, e o rei tudo separado. Vamos colocar tudo junto, porque aí facilita a nossa vida também, né? Aqui, ó. Então, nós vamos ter lá o J, que é o valete, o Q, que é a dama, e o K, que é o rei, né? Então, esses aqui de copas. Então, eu especifiquei, ó. Eu não sei o que ele vai querer exatamente, né? Então, vamos especificar. Aí, a mesma coisa com o de baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, você tem o valete, a dama e o rei. De quem? De ouros, que é o vermelhinho aqui, o losango. Aí, nós temos o A, o as, né? 2, 3, 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o valete, a dama e o rei de paus. E aí você tem o as, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o valete. Vamos colocar esse aqui. O valete, a dama e o rei de espadas. Então, eu especifiquei, ó, todinho o meu espaço amostral. Eu vou dizer para você que isso aqui, ó, é o mais correto em se fazer, porque você deve demonstrar o espaço que foi trabalhado, tá? Esse aqui fica muito vago. Mas vai depender do exercício que ele está pedindo, né? Eu prefiro que seja bem específico aqui, que vocês aprendam o mais específico possível, tá bom? Porque se você aprender o espaço amostral mais específico, na hora de você trabalhar lá, a probabilidade de união de eventos, a situação de probabilidade somente, a parte de eventos, você vai conseguir observar tranquilamente, sem problemas. Tá bom? Então, eu colocaria aqui. Professora, mas e aí, como é que eu sei que isso aqui tá certo? Conta aqui, ó. Vou colocar em vermelho aqui pra gente ver, ó. Você tem em cada grupinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E você tem 13 vezes 4 grupinhos lá, né? Então, 12 vai 1, 52 cartas. Ó o seu espaço amostral. Tá vendo, ó? Tá bem detalhado, tá bom? Um beijo e um abraço aí, pessoal. Vamos pro próximo. Agora nós vamos ver a parte de eventos estatísticos. Para que você trabalhe o evento estatístico, você precisa saber fazer a amostra, né? O espaço amostral. Por quê? Porque para a parte de eventos, nós vamos ter aqui, ó, o evento é a mesma coisa que os números que ele te dá em eventos, ó, certo? Com o seu espaço amostral, que é o que nós acabamos de ver, tá? Então, vamos lá, ó.
2 dados são lançados simultaneamente, defina os seguintes eventos. Então, para eu saber os eventos, eu preciso primeiro saber o meu espaço amostral. O meu espaço amostral eu já coloquei aqui para você para não ficar fazendo toda hora. Aí ele pegou o primeiro evento e pediu para você fazer, então, a soma dos números, a soma dos números nos 2 dados é 7. Então, nós vamos pegar o vermelho aqui mesmo, vamos de vermelho, e vamos ver dentro do nosso espaço amostral, essa soma tem que dar quanto? 7. Quantos números que, somando os 2 resultados, me dão 7? Tá bom? Então, nós vamos fazer aí a marcação em vermelho dessa parte de evento, tá? Do evento A. Então, nós vamos ter lá 1 e 6, que dá 7. 5 e 2, que dá 7. 4 e 3, que dá 7. 3 e 4, que dá 7. Aqui eu falei invertido, mas os dois dão 7, tá bom? 5 e 2, que dão 7. 6 e 1, que dão 7. Então, quantos possíveis resultados nós vamos ter disso aí, né? 6. Então, vamos colocar aqui. Nós temos 6 em quantas? O seu espaço amostral em 36 resultados. Isso aqui é uma fração, tá, pessoal? Então, nós vamos simplificar e vamos simplificar lá por 6, que dá 1/6 desse evento acontecer. Então, agora vamos para o evento B. O primeiro dado mostra um número maior que o segundo. Nós vamos ver em verde, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro tem que ser maior que o segundo, não pode ser igual, ó. Então, esse é maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, nós vamos ter 15 em quantos? 15, opa, vamos arrumar isso aqui, né? 15 em 36. Isso aqui é uma fração, dá para ser simplificada por 3, tá bom? E nós vamos, então, simplificar. Então, 15 em 5 e 36 dividido por 3, nós vamos ter 12. Então, 5 dozeavos desse evento, tá bom? E aí, o sexto evento, nós temos o terceiro evento, né? O resultado do primeiro dado é par. Então, nós vamos lá, eu vou colocar em azul, tá bom? Então, o primeiro dado é par, o segundo tanto faz para mim. Então, todos esses aqui, ó, o primeiro é par. Então, são 6. Todos esses aqui, ó, o primeiro são pares. Então, mais 6, 12, né? E todos esses aqui, para mim, são pares o primeiro. Então, quantas possibilidades nós temos disso acontecer? 18 em quanto? Em 36. E aí, nós vamos dividir isso aqui por 18. E aí, nós vamos ter 1/2. Ou seja, metade da nossa tabela tem esse evento acontecendo, tá bom? Vamos pro próximo. Opa. Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 2 bolas azuis. Retira-se a bola ao acaso, defina os seguintes eventos. Então, nós vamos ter a situação que ele está pedindo sobre o seu espaço amostral, tá bom? Então, a primeira coisa a se fazer é definir o seu espaço amostral. Bora lá definir o seu espaço amostral. Então, para o espaço amostral, eu terei bola vermelha 1, bola vermelha 2 e bola vermelha 3. E aí, eu tenho a bola azul 1 e a bola azul 2. Pronto, meu espaço amostral está pronto. Então, vamos para o primeiro evento. O primeiro evento que ele pede lá, a bola retirada é vermelha. Então, 3 em quantas? Em 5. Pronto, o meu evento tá pronto. Eu não preciso, vou colocar até aqui assim, tá, ó, evento. Eu não preciso simplificar nem dividir aqui porque não dá. No evento B, vou colocar aqui assim, ó. A bola retirada é azul, então você tem 2 em 5. E aí, o seu evento C, ele fala, a bola retirada não é vermelha. Bom, se ela não é vermelha, ela só pode ser azul, porque eu só tenho essas, né? Então, 2/5.
Pronto, o meu evento, deixa eu arrumar esse 5 aqui, os meus eventos estão feitos, tá bom? Bora pro próximo. Já esse próximo exercício, pessoal, ele fala sobre a união dos eventos, né? Como é que nós vamos calcular isso? Então, nós primeiro vamos definir o nosso espaço amostral, ó. Então, esse aqui é o nosso espaço amostral, porque ele se trata de lançamento de 2 dados, ó. Então, o nosso espaço amostral são essas 36 possibilidades que nós temos. Tá feito, tá? Agora, nós vamos ver os eventos. Para isso, nós vamos usar essa fórmula, ó. Porque, afinal de contas, ele pergunta lá qual que é a probabilidade de ocorrer a união de A e B. Então, quando ele quer a união, ou quando ele usa um termo conectivo que nós chamamos de ou na matemática, em relação à parte de eventos e probabilidades, é aqui que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos ver o primeiro evento. O primeiro evento, ele fala lá assim. Então, nós vamos chamar isso aqui, ó, de probabilidade A disso aqui acontecer. O primeiro dado mostra um número maior que 4. Então, se é maior que 4, nós temos esses aqui, ó. O primeiro tem que ser maior que 4, ó. Então, nós temos essas possibilidades aqui. O primeiro ser maior que 4, ó. Então, todos eles, certo? Então, nós vamos ter aí 12 possibilidades em 36. Eu não vou descrever toda essa probabilidade aqui, porque já está em azul. Depois nós só vamos sair cortando aquilo que for necessário, tá bom? Então, vou deixar aqui bonitinho em azul, ó, para depois a gente poder trabalhar. Então, eu só vou anotar aqui, ó, porque depois nós vamos precisar disso, né? 12 possibilidades em 36. Professora, posso fazer a simplificação agora? Calma, vamos devagar, porque se de repente você tem os mesmos resultados no segundo, você não vai precisar ficar tirando o MMC, trabalhando com equivalência, tá bom? Primeiro vamos ver todas as possibilidades que nós temos. Então, nós temos aqui, ó, a probabilidade em B, a soma dos 2 dados é maior que 7. Então, agora, eu vou circular em vermelho as possibilidades que nós temos de soma dos 2 dados, que é maior que 7. Não pode ser igual, tá bom? Tem que ser maior. Então, nós temos lá o 6 e o 2, o 6 e o 3, o 4 e o 6, o 6 e o 5, o 6 e o 6. Aí nós temos o 5 e o 3, o 5 e o 4, o 5 e o 5, o 5 e o 6. O 4 e o 4, o 4 e o 5, o 6 e o 4. Aí nós temos o 5 e o 3, o 6 e o 3. E nós temos o 6 e o 2. Perceba que todos eles, pessoal, são maiores, né? Se você fizer a soma, isso vai ser maior que 7. Então, quantas situações que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 em quantas? 15 em 36. Então, ó, nós fizemos o A, nós fizemos o B, e agora nós precisamos ver o que é a intersecção entre esses casos. Tá? Eu vou colocar em verde. A intersecção é o que tiver igual. O que eu tenho em azul que eu também tenho em vermelho? Então, veja que são esses que estão circulados em vermelhinho dentro do azul, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 em 36. Então, aqui, perceba que isso aqui dá para ver claramente para nós, né? Então, nós vamos fazer, ó, tá vendo que deu tudo 36, ó? Então, você não precisa simplificar por enquanto. Nós vamos colocar lá o 12/36 dentro da fórmula, ó, mais o 15 sobre 36 menos 9 sobre 36. Então, 12 com 15 dá 27, não é isso? E 27, nós vamos ter menos 9, né? Nós vamos ter 18. E 18 sobre 36, dá para dar uma simplificadinha aqui. Então, essa simplificada por 18, tá bom? Vamos fazer aqui por 18. Então, simplificando isso aqui, nós vamos ter 1 sobre 2. Como ele pede a probabilidade, vamos multiplicar isso aqui por 100. Então, 100 vezes 1 é 100, dividido por 2, 50%. Tá bom? Qual é a probabilidade de ocorrer a união de A e B? 50% é a probabilidade de acontecer a união entre os dois, tá bom?
tá feito. Agora vamos pro próximo, tem mais um desse pra gente trabalhar. Olha aqui, a retirada de bolas de uma urna. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o espaço amostral, tá bom? Uma urna contém 5 bolas e aí você tem a bola vermelha 1, a bola vermelha 2 e a bola vermelha 3. E a bola azul 1 e a bola azul 2. Pronto, seu espaço amostral está feito. Uma bola é retirada ao caso. Defina os seguintes eventos. O primeiro evento que nós vamos definir, então, a bola retirada é vermelha. Então, nós temos lá 3 em 5. Aí, o evento B é a bola retirada é azul, então 2/5. Então, esse aqui é a nossa probabilidade do evento A acontecer, probabilidade do evento B acontecer. Aí, olha só, professora, como é que eu sei que eu vou usar a fórmula de união dos eventos lá? Com essa pergunta, ó, qual é a probabilidade que da bola ser retirada seja vermelha ou, ó, lembra que eu falei do conectivo, ó, ou azul? Então, esse conectivo te mostra que você vai ter que usar lá a intersecção, a união e a intersecção entre eles, tá bom? Então, fique esperto aí. Bom, então olha só, nós vimos aqui os dois eventos acontecer e o que eu tenho no A que se repete no B? Bom, o primeiro evento, pessoal, era só retirada de bolas vermelhas. O segundo era só retirada de bolas azuis. Então, eu não tenho nada de igual entre os dois, né? A minha intersecção de A, intersecção de B, é 0. Eu não tenho nada, certo? Então, nós vamos fazer da seguinte maneira, ó. A probabilidade de A acontecer, somada da probabilidade do evento B acontecer, menos a intersecção de A e B, né? Então, nós vamos fazer lá 3/5, ó, mais 2/5, menos o 0. Precisa colocar o menos o 0 aqui? Não precisa, né? Ele é um número nulo, não vai trazer grandes problemas se você não colocar. Mas, enfim, eu coloquei aqui para você observar, tá bom? Os denominadores são iguais, eu somo lá os meus numeradores, então 3 com 2, 5, dividido por 5, ele pergunta a probabilidade, ó. Então, 5 dividido por 5 é 1, vezes 100, eu tenho 100%. Tá bom? Qual é a probabilidade de que a bola retirada seja vermelha ou azul? Se eu só posso tirar essas bolinhas aí, qual que é a probabilidade, meu santo? 100%, né? Então, tá feito o exercício. Agora, tipos de amostragem. Isso aqui nós vimos em sala, fizemos lá alguns exercícios, né? E aí, nós vamos falar sobre os tipos de amostragem. Lembrando o seguinte, que você tem lá, só para você relembrar, você tem uma população, então tudo isso aqui é a sua população, tá bom? E aí, imagine que dentro dessa população você queira trabalhar com uma parte dela, né? Eu não quero trabalhar com toda a população porque são muitos dados, então isso aqui a gente chama de amostra, né? Esse pedacinho da sua população. E aí, para dentro dessa amostra, nós vamos ter 3 tipos, aliás, tem até mais, tá bom? Mas nós vamos focar em 3 tipos de amostragem, que é o casual simples. Como é que eu uso o casual simples, Esse casual simples é quando você tem um sorteio aleatório. Vou colocar aqui, ó, sorteio aleatório. Como assim? Aleatório. Como que eu tenho um sorteio aleatório? Imagine que você tem uma urna e ali tem os tipos de bolinha que nós estávamos falando até agora e você vai tirar uma ao acaso, aleatório, entendeu? Eu peguei, foi essa daqui, entendeu? Isso é um sorteio aleatório. O que nos facilita muito é que muitas vezes essa parte do casual simples, esse tipo de amostragem, ele vai estar escrito aleatório. Então,
muitas vezes facilita a situação de identificação, tá bom? Aí nós vamos ter também o grupo de amostra sistemática. Então, amostra sistemática. Quando você fala assim, ai, essa pessoa é muito sistemática, o que você quer dizer com isso? Simples, porque a pessoa demonstra muita organização. Ela não consegue sair do lugar se a organização ali não for feita para ela. Então, ela não sai do lugar. Então, isso é uma pessoa sistemática, né? Perceba, pessoal, que uma pessoa organizada é uma pessoa que a gente considera normal. Ah, ela é organizada. Mas uma pessoa que não consegue sair do lugar sem ter aquela organização, ela é sistemática, tá bom? Então, dá para vocês lembrarem aí. Então, precisa de uma organização. E aí, você tem a amostra, e essa amostra, esse tipo de amostragem, né, nós chamamos de estratificada. A estratificada, ela vai ser dividida em grupos, certo? E esses grupos vão estar organizados? Vão estar organizados. Mas só por estar em grupos, isso facilita muito pra gente, tá bom? Então, nós vamos ver aqui alguns casos. Por exemplo, o primeiro caso, ele fala assim, ó, uma escola possui 200 alunos matriculados no ensino médio. Para realizar uma pesquisa sobre os hábitos de estudo, a diretora decide selecionar uma amostra aleatória. E para te facilitar a vida, ele coloca ainda simples, de 20 alunos para responder ao questionário. Então, ela tinha uma população, lembra que eu falei para você, ó? Ela tem uma população de 200 alunos, aí ela pega somente quem? 20. Então, isso é uma amostra, é uma amostragem aqui, ó. Ela retirou lá os 20 desse pedacinho, certo? E para facilitar a sua vida, ele usa esse termo aleatório simples. Então, é casual, sistemático ou estratificado. Aí, nós vamos colocar como casual simples. Aí o segundo, em uma pesquisa eleitoral, uma empresa deseja selecionar uma amostra de 400 eleitores de uma cidade com 10 mil habitantes. A população é dividida em 3 grupos, olha lá, ó, grupos. Aqui ele colocou extrato, mas eu poderia ter tirado esse extrato, né? Eu deixei aqui para você ver que em alguns exercícios ele vai estar escrito para você, mas eu não precisava estar escrito aqui esse extrato, ó. Eu precisava entender que isso aqui está dividido em grupos, com algumas faixas etárias. Então, ele colocou lá 3, 4 e 3. Se você somar tudo isso, né, ele te dá lá os 10 mil. Então, isso aqui seria o organizado ou estratificado? O estratificado, porque ele está em grupos. E aí, o último, né? Uma universidade deseja realizar uma pesquisa de satisfação com 1.000 estudantes matriculados em um curso de graduação. Para simplificar o processo de seleção, a universidade decide selecionar uma amostra de 50 estudantes. Então, veja, ele tinha aqui 1.000, que é a população, tirou uma partezinha, né? Sabendo que os estudantes estão listados em ordem alfabética. Vamos abrir um parênteses aqui. Ele podia estar em ordem alfabética, em ordem crescente e decrescente. Ele poderia estar organizado em números múltiplos, em números ordinais. Ele poderia estar simplesmente organizado, tá bom? Se ele está organizado, nós vamos chamar isso aqui de sistemática. Esse aqui eu vou colocar CCS, tá? Para colocar lá casual simples. E esse aqui nós vamos colocar só o S, que seria a amostragem sistemática, tá bom? Veja essa parte aqui, ó, pessoal, ó. Veja, reveja, né, ó. Tá bom? Para que você possa entender aí quais são esses tipos de amostra que nós vamos ter, tá bom? Bora pro próximo. Este aqui já é o intervalo. Então, nós vamos trabalhar com a formação de tabelas. Eu coloquei 3 exercícios aqui para você ver e rever. E também fazer a correção das suas adicionais, porque esses exercícios estão no seu caderno, tá bom? Então, você vai rever aí
tudo isso. Então, vamos lá. Ele fala que numa escola, ele tem lá 30 duplas para a realização de exercícios, né? Para a situação de vôlei. Então, dentro dessa situação que eles estão trabalhando, eles fizeram a pesquisa, né, com os alunos responderam lá, né, a finalização do exercício, e aí ele pede, então, para que você monte a tabela de intervalo, calma aí só um minutinho, de intervalo de tamanho 5. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, isso aqui, tá, pessoal, essa pesquisa foi feita em tempo, né, em segundos, o que cada um respondeu ali. Então, esse intervalo é de tamanho 5. Perceba que essa tabela aqui, ó, ela está desorganizada. Provavelmente foi assim, o primeiro aluno fez em 30 segundos, o segundo fez em 34 ou em 32, né, do jeito que você quiser andar. Eu geralmente ando com a tabela assim, ó, tá bom? Em relação a minhas colunas. E aí, o que nós vamos precisar para montar a tabela? Nós vamos precisar organizar em rol. O que é organizar em rol? Nós já falamos isso em sala de aula, né? Organizar em rol, vou anotar aqui para vocês, ó. Organizar em rol é a maneira crescente. Então, do menor para o maior, tá bom? Então, do menor para o maior. Então, perceba que eu coloquei todos os dados aqui, ó, do 30 ao 69. Eu estou andando com a tabela em colunas, mas se você quiser andar em linhas, você fica à vontade, tá bom? Então, foi organizado. Professora, e se repetir o número? Que nem aqui, ó, 32 e 32. Você vai colocar ele dentro da sua tabela 2 vezes, sem problema algum, tá bom? Então, bora lá. Nós vamos escrever isso lembrando que o intervalo está de 5 em 5, né? Ele quer o intervalo em 5. Então, você vai começar com o menor número da sua tabela, que seria o 30. E como é intervalo, isso aqui, pessoal, ó, quer dizer que o seu intervalo está fechado. Então, aqui, ó, se eu tenho 30 e ele está fechado, se eu somar mais 5 dá 35, certo? Então, eu tenho aqui 30 fechado. Vou escrever um conjunto aqui sobre esse intervalo, tá bom? Então, se ele tá fechado é porque o 30 entra. Perceba que deste lado, ó, o intervalo, não existe isso aqui, ó, nele. Então, quer dizer que ele está aberto. Então, ele vai do 30, 31, 32, 33 e 34. O 35 não entra, tá? Então, eu vou colocar o 35 aqui. Mas, professora, como é que vai fazer para esse 35 fechar? Vou descer com ele, ó. Porque a partir do momento que eu fecho o 35 aqui, ó, ele entra no meu conjunto, no próximo conjunto, né? Que seria o conjunto B. Então, vai de 35, vou somar 5 porque ele tá pedindo lá no enunciado. Então, 40. Esse 40 tá aberto, então vamos fechar. Agora, com 45, opa, o 45 tá aberto, então desce ele para ele fechar. Aí você tem o 50, ó, 50 fechado, 55. Aí a pergunta é, até onde eu vou? O seu último é 69. Então, eu tenho que ir um pouquinho mais para frente do 69 para poder fechar ele, tá bom? Para que ele possa entrar nessa situação. Então, eu tenho 55 fechado, agora eu vou para 60. De 60, eu vou para 65. Opa, tá quase chegando. De 65, eu vou para 70. Passei um pouquinho, não passei? Então, tá ótimo, tá? Passei ele lá bonitinho, deixa do jeitinho que está, tá bom? E agora, nós vamos usar a tabela para poder contar quanto que nós temos de frequência dentro desse intervalo. Então, vamos lá. Eu quero do 30, lembre-se, ó, do 30 ao 34. Então, nós vamos contar lá quantos números eu tenho do 30 ao 34. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 de frequência. A frequência, pessoal, é a quantidade, tá bom? Não esqueça disso. Agora, o 35 entrou, ó. Vai do 35 ao 40. Não. O 40 não tá fechado. É do 35 ao 39. Então, nós vamos contar lá até o 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Então, eu tenho 8 pessoas que estão dentro desse intervalo. Do 40 ao 45, não, é do 40 ao 44. Então, nós vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 também. Do 45 ao 49. Então, 1, 2, 3, 3 deles. Do 50 ao 55. Não tem 50, então passa para o 51, bora lá. E não é 55, né? É 54. Então, 1, 2, 3, 4. Aí você tem do 55 ao 60. Não tem o 55 na tabela. Não tem problema. É do 55 até o 59. Então, 1 e 2. Do 60 ao 64. Então, 1 e 2. Do 65 até o 70. Eu só tenho 1. Somando 5 com 8, toda essa tabela sua aqui, isso aqui vai te resultar em 30. Tá bom? E se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 vezes 6 dá 30 também. Então, 30 pessoas foram descritas dentro da sua frequência em relação aos segundos que elas responderam ao exercício que foi pedido. Tá bom? Que no caso lá foi o jogo de vôlei, né? Vamos pro próximo. De novo, mais uma vez, vamos falar sobre isso aqui, tá bom? Então, ó, durante 50 dias, constatou-se os números de erros de uma impressão da primeira página de um livro, obtendo-se os seguintes resultados. Sobre o que nós estamos falando? Sobre números de erros dentro de uma tabela de intervalo de tamanho 5 novamente. Tá bom? Ó, tamanho 5. Veja aí que tá tudo desorganizado os dados, né? O que você vai fazer? Colocar em rol. Colocou em rol, organizou tudo bonitinho. Eu já fiz aqui a organização, senão a gente vai ficar muito tempo nesse vídeo, tá bom? Então, muito bem. Ele quer que você vá de 5 em 5. Então, o que você vai fazer? Pega o seu menor dado e soma 5. 5 mais 5, opa, 10. Lembre-se que o 10 está fechado, tá aberto e ele vai ser fechado embaixo. 10 com 5, 15. O 15 tá aberto, desceu para fechar, ó. 15 com 5, 20. Até onde que eu vou, Pro? Até um pouquinho mais que o 22, tá bom? E aí, nós vamos ter o 20 com mais 5, 25. Tá bom aqui? Tá ótimo, tá bom? E aí, nós vamos fazer a contagem, né? De 5 a 10? Não, de 5 a 9. Né? Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá vendo que em rol, pessoal, te facilita a contagem, tá bom? Agora, do 10 ao 15. Do 10 ao 14. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Aí, nós temos do 15 ao 19. Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4. E do 20 ao 25, nós temos 1. Se você somar tudo isso aqui, ele vai dar 50. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5 em 10. 5 em 10, você tem 50 pessoas que responderam a questão dentro da tabela de frequência, tá bom? Professora, mas para que a tabela de frequência, pessoal? Ele quer saber, ele quer pular dados aqui. Em vez dele ficar escrevendo de 5 a 9... ele já fala de 5 a 10, fala aí quantos tem. 19, que te facilita, né? Então, isso é uma organização de dados, tá bom? Aí, nós temos isso aqui. Lembrando, pessoal, que muitas empresas trabalham com isso, viu? Em termos de organização de dados em relação a pesquisas que são feitas dentro de uma empresa ou fora dela, tá bom? Isso aqui é muito utilizado nas empresas. Então, aí nós temos agora um hospital deseja... Olha só lá, um hospital, hein? Um hospital deseja relacionar a altura dos seus pacientes de certa ala com incidência de determinada anomalia ortopédica. Foram selecionados 80 pacientes. Opa, não preciso nem contar, então. Eu já sei que aqui são 80 pacientes. E obteve-se a tabela abaixo com as alturas em metros. Aí embaixo, ele coloca lá assim, ó, a tabela de frequência de intervalo de 4 em 4,
tá bom? Então, o que que você deve fazer para facilitar a sua vida? Pegar todos esses dados e colocar em quem? Em row. Coloquei ele em row, organizei, tá bom? Deixei todo mundo organizadinho. Então, agora eu vou trabalhar com a parte de altura em metros e a minha frequência. Lembrando que ele está agora indo de 4 em 4. Então, você vai pegar o seu menor dado e vai passar um pouquinho do que ele descreveu aqui do menor, tá bom? Então, você tem lá 1,56, se você somar 4, nós vamos ter 1,60. Aí, 1,60 desce aqui e somado com 4 vai ser 1,64. Desce 1,64 aqui, ó, para te facilitar a vida. 1,64 mais 4, você vai ter 1,68. E 1,68 desceu aqui para fechar, ó. E aí, você soma 4, que vai dar 1,72. Desce 1,72 aqui para te facilitar a vida, ó. 1,72 com 4 vai dar 1,76. Desce 1,76 aqui, ó, para te ajudar. 1,76. Com mais 4, você vai ter 1,80. 1,80 desceu para fechar, somado com 4, 1,84. Desceu 1,84 aqui, você soma 4, 1,88. Desceu 1,88 aqui, você soma 4. Tá quase no fim, hein? Que vai dar 1,88, 1,92. Certo? Perfeito. Tá vendo que passou aqui um pouquinho, ó? Passou, não tem problema nenhum, tá bom? Ele deve passar para que 1,90 esteja dentro da nossa frequência, mesmo porque ele existiu dentro dos dados. E agora nós vamos fazer a soma de 1,56 a 1,60. Não, é 1,56 a 1,59. Então, nós vamos contar lá, ó. 1, 2, 3, 4. Aí 1,60 desceu até 1,63. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você tem 1,64 até 1,67. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, deixa eu ver. Acho que 1,64. Calma aí, só um minutinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Até 1,68, né? Aí 1,68 até 1,71. Então, até 1,71. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Muito bem. Agora, nós vamos para 1,72 até 1,76. Então, 1,72 entrou 75, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agora, o 1,76 entra embaixo, até 1,79. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, nós temos de 1,80 a 1,84. 1,83. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. De 1,84 a 1,88, 1,87. Então, 1 e 2. E 1,88 até 1,92, 91, né? Só que ele não vai passar. Então, nós temos aqui o 1 e o 2. Certo? Então, somados tudo isso, nós vamos ter lá a quantidade que ele falou que nós temos, que é 80 dentro dessa situação, tá bom? Prontinho, pessoal. Deixa eu ver aqui um negócio. Deixa eu ver se eu coloquei mais exercício aqui. Não. Então, encerramos aqui, tá bom? Então, pessoal, refaça os exercícios, veja novamente toda a parte de estatística lá, tá bom? Não esqueça que, por exemplo, se nós fizemos essa aula no Excel, né, para montagem de gráfico. Quando a gente usa lá a parte de frequência, tá bom? Em relação a intervalos, nós usamos o gráfico. Opa, deixa eu colocar aqui. Nós utilizamos o tipo de gráfico que chama-se histograma.
histograma, porque é ele que separa toda a parte de intervalos. Lembrando que as colunas deste gráfico, elas são todas juntinhas, tá bom? Não há espaço entre elas. Todas as vezes que for trabalhar intervalo com frequência, é esse tipo de gráfico que nós utilizamos, tá bom? Mesmo porque ali dentro daquele gráfico você pode trabalhar com alguma tendência central dentro dele. Então, por isso que as colunas são todas juntinhas, facilita o seu trabalho, tá bom? Então, um beijo, um abraço, não esqueçam disso, faça tudo certinho, bonitinho aí, tá bom? Um beijo e um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.